Antes do período mais sombrio da história do mundo começar, Jesus já havia dado uma ordem e um aviso claros e diretos. É uma ordem que deve ser obedecida imediatamente. No momento em que a tribulação começar, Jesus não disse para você sentar e orar primeiro sobre o que fazer em seguida. Ele não disse para esperar um sinal ou se preparar, mas sim para você correr. E o mais surpreendente é que ele especificou os lugares onde as pessoas teriam chance de sobreviver. Isso não é apenas um palpite, também não é um conselho geral, é algo certo e claro. Se você pensar bem, Deus é incrível porque já nos deu 3 lugares para onde podemos ir imediatamente caso chegue a grande tribulação. Mas onde são esses lugares? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Número 1, as montanhas. O primeiro lugar mencionado por Jesus como um local seguro são as montanhas. Segundo ele, as montanhas. À primeira vista, isso parece apenas um conselho comum. Ao longo da história, as montanhas têm sido um refúgio para aqueles que fogem do perigo. Davi se escondeu na montanha quando estava sendo perseguido por Saul. Ló fugiu para a montanha quando Deus destruiu Sodoma. Há uma razão clara para a montanha ser segura. É difícil de escalar, é difícil para o inimigo entrar. Fica longe de áreas populosas e não é muito visível. Mas o que Jesus está dizendo não é apenas para você fugir. E ele deixou isso bem claro. De acordo com Jesus, quando virem a abominação da desolação mencionada por Daniel, o profeta, e ela estiver de pé no lugar santo, é aí que o tempo começará. Isso significa que há um momento exato em que tudo vai mudar. E de acordo com o livro de Daniel, esse evento acontecerá no meio dos 7 anos de tribulação. 3 anos e meio vão se passar. E é aí que o anticristo vai destruir tudo. Ele vai interromper os sacrifícios judaicos. E ele vai cometer a máxima blasfêmia. E isso é quando ele declara a si mesmo como Deus. Nesse exato momento começa a contagem regressiva. Exatamente 1260 dias. E é aqui que entra algo que muitas vezes passa despercebido por muitos. Jesus não apenas disse o que devemos observar, ele também disse como isso vai acontecer. Segundo ele, se você estiver no telhado da casa, não desça para pegar nada. Se você estiver no campo, não volte para casa para pegar sua roupa. Não faça malas, não estoque suprimentos, não arrume suas coisas, não se despeça. Corra imediatamente. Tamanha será a gravidade da perseguição que está por vir que, segundo o próprio Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. E aqui, o aviso fica ainda mais claro. Não é uma ordem para todas as pessoas do mundo inteiro. É uma mensagem direta para pessoas que estão em um lugar específico. Segundo Jesus, que aqueles que estiverem na Judéia fujam. Isso significa... Ele está falando diretamente com as pessoas que estão ao redor de Jerusalém e da terra de Israel, especialmente aquelas próximas ao templo no momento em que acontecer a abominação. E a orientação dele é clara. Afastem-se de Jerusalém, afastem-se das cidades, afastem-se dos sistemas e das infraestruturas, porque esses serão parte da grade de controle do anticristo. E naquele tempo, os únicos lugares seguros serão aqueles onde ele não tem controle total. E é aqui que começamos a entender por que o deserto, as montanhas e os lugares remotos foram os primeiros mencionados por Jesus como refúgio. Não porque seja fácil, mas porque é a única chance de sobreviver. Mas por que montanhas? Por que não simplesmente fugir? É aqui que entra a razão mais profunda de por que Jesus mencionou especificamente as montanhas. E não apenas uma simples fuga. E quanto mais entendemos isso, mais claro fica porque só 3 zonas seguras foram mencionadas em todo o aviso. Para entender isso, primeiro precisamos ver como será a tribulação nas cidades. E é aqui que você vai entender por que Jesus ordenou a fuga imediata para as montanhas. Em Apocalipse 13, 16 a 17, está claro o que diz. Segundo João, o sistema forçará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca em sua mão direita ou em sua testa. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver essa marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Isso é o que chamamos de marca da besta. Isso significa controle total sobre a economia. Ninguém poderá comprar comida, ninguém poderá conseguir água, ninguém poderá comprar remédios, ninguém terá onde morar. Tudo depende da marca. Agora pense no que isso significa. As cidades são sistemas dependentes. Eles dependem da cadeia de suprimentos. Eles dependem de eletricidade, água, transporte e controle central. Quando esse sistema é interrompido, toda a cidade desmorona. E é aqui que entra o peso do que Jesus disse nos próximos versículos. Segundo ele, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. um aviso para as mulheres grávidas e para as mães que estão amamentando. Não porque elas pecaram, não porque estão sendo punidas, mas sim porque é mais difícil para elas fugirem. Seus movimentos são mais lentos, a viagem é mais perigosa, a carga é mais pesada, uma vida. Jesus não as está julgando. Ele está mostrando sua compaixão. Ele sabe o quão difícil será o que elas vão passar. E depois disso ele ainda disse: Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. Ore para que a fuga não aconteça no inverno, quando o frio é mortal, quando a montanha está escorregadia, perigosa e a viagem é quase impossível. Você consegue ver o quão sério Jesus está aqui? Isso não é teologia abstrata. Isso não é uma profecia vaga. Isso é uma instrução de sobrevivência. Prático, direto. Vida ou morte estão em jogo. Mas há detalhes ainda mais profundos que geralmente não são. E é aqui que a segunda zona segura se torna importante. A revelação não está apenas concordando com o que Jesus disse. Ela amplia a imagem. Ela mostra que há um lugar específico preparado pelo próprio Deus. Um lugar com garantia de proteção e alimento durante o tempo exato. Zona segura número 2, o deserto preparado por Deus. A segunda zona segura não é simplesmente qualquer deserto. Este é um lugar específico preparado pelo próprio Deus. Em Apocalipse 12:6, João disse que a mulher fugiu para o deserto. Em um lugar preparado por Deus, onde ela será cuidada por 1260 dias. Agora, vamos analisar o que vemos aqui. Em Apocalipse 12, João teve uma visão de uma mulher. Ela estava vestida com o sol e tinha a lua debaixo dos seus pés. E tinha uma coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas representam as 12 tribos, a mulher representa Israel. O remanescente crente são as pessoas que reconheceram o Messias e recusaram adorar a besta. E o que eles fizeram? Fugiram para o deserto. Eles não estavam apenas se escondendo, não estavam apenas correndo sem direção. Fugiram para um destino específico. Um lugar preparado pelo próprio Deus. E isso é impressionante. Deus não apenas disse para onde eles deveriam fugir, ele também garantiu o sustento deles. Durante exatamente 1260 dias, a garantia de alimento e proteção. Isso significa que Deus não apenas dá um aviso, ele já preparou uma solução antes mesmo do perigo chegar. Um lugar que ele preparou com antecedência. O que é ainda mais impressionante aqui é que esse plano de Deus não foi feito de repente. Há um lugar específico que ele já preparou antes mesmo da tribulação começar. Um lugar especialmente projetado para esse propósito. Segundo a revelação, a mulher que fugiu para o deserto será alimentada lá. Isso significa que não é apenas se esconder. Há uma provisão sobrenatural. Nesse deserto, Deus cuidará do seu povo. Eles não morrerão de fome, eles não terão sede até morrer. Assim como ele cuidou de Israel no deserto do Sinai por 40 anos, é assim também que ele fará aqui. O período desse tempo foi claramente mencionado. 1260 dias. Isso equivale a 3 anos e meio, exatamente a duração da grande tribulação. Esse também é o mesmo período mencionado em Daniel 7:25, que foi chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo isso diz a mesma coisa. Existe um refúgio no deserto que Deus preparou e é capaz de sustentar o seu povo durante todo o período da grande tribulação. Não é pela metade, não são apenas alguns meses, é por cada dia. Mas é aqui que o plano de Deus se torna ainda mais impressionante. E isso será muito importante quando chegarmos à terceira zona segura, porque nem todos conseguirão chegar a esse deserto. Nem todos têm capacidade para correr, nem todos conseguem viajar, nem todos conseguirão escapar fisicamente, e Deus sabe disso.
Por isso ele preparou outro tipo de proteção para eles, algo ainda mais poderoso do que um local. Podemos ver isso em Apocalipse 12:14. De acordo com João, a mulher recebeu 2 asas de uma grande águia para que pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria cuidada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da presença da serpente. 2 asas de uma grande águia. A mulher voou para o deserto. Há quem diga que isso é apenas simbólico, uma forma poética de descrever a proteção divina, e é verdade que, em toda a Bíblia, a águia é frequentemente usada como símbolo da salvação de Deus. Em Êxodo 19:4, Deus disse que Israel viu o que ele fez no Egito e como os levou sobre asas de águia até ele. Isso é uma imagem de libertação sobrenatural, uma salvação divina. Mas há um padrão ainda mais interessante aqui. Em toda a Escritura, Deus frequentemente usa meios naturais para um propósito sobrenatural. Quando Elias fugiu de Jezabel, Deus cuidou dele no deserto e usou corvos para trazer comida. Quando Filipe pregou o evangelho ao etíope, o Espírito o levou fisicamente para outro lugar. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Deus usou o vento para dividir as águas. Por isso, as asas de águia podem ser simbólicas, mas também pode se referir a uma forma rápida e celestial de escape. Um tipo de transporte divino que é mais rápido do que os meios normais. Seja qual for a forma exata disso, uma coisa é clara. Deus nunca permitiu que seu povo escapasse sem o seu poder. E é aqui que começamos a ver uma imagem mais profunda. Sempre há o poder de Deus em cada êxodo. Se você olhar para toda a história da Bíblia, há uma coisa clara. Todo êxodo vem acompanhado de uma intervenção sobrenatural. Não existe partida que acontece por acaso. Não há fuga que dependa apenas da força humana. E o que acontecerá no tempo da tribulação não será diferente. Por mais difícil que seja, o ponto é claro. Deus é quem torna possível a fuga. O deserto não é apenas uma ordem para correr. É um destino preparado. Inclui proteção certa e provisão garantida. Agora a pergunta: onde fica esse deserto? As Escrituras não deram o endereço exato, mas deixaram pistas regionais claras. E quando você junta tudo isso, uma direção começa a aparecer. Vamos olhar para os sinais. Pista número 1. O começo é Israel. Em Apocalipse 12:6 está claro que a mulher fugiu para o deserto. Em Mateus 24:16, a ordem é fugir da Judéia. Isso significa que o ponto de origem é Israel. E o destino é um lugar que pode ser alcançado a partir de Israel, mas já não está sob o controle da besta. Pista número 2. A própria terra é quem protege. Em Apocalipse 12:15-16 foi descrito como o dragão perseguiu a mulher. De acordo com João, a serpente cuspiu água como uma enchente para arrastar a mulher. Mas algo aconteceu. A terra a ajudou. A terra abriu-se e engoliu a enchente. Isso significa que o próprio terreno serviu de defesa. Não era uma área urbana, não era uma planície. É um lugar capaz de absorver o ataque. Deserto, cânions, rochas, uma selva remota, uma fortaleza natural. Dica número 3, Isaías está apontando para uma região. No livro de Isaías, há uma palavra mencionada chamada Sela. É uma palavra hebraica que significa raque. Esse também é o nome antigo de Petra. No contexto do versículo, fala-se sobre esconder os excluídos, oferecendo proteção para os que estão fugindo. Um refúgio contra o destruidor e os invasores. O que Isaías descreveu é um tempo em que Moabe, a região da Jordânia moderna, se torna um refúgio para os que fogem de Israel. Agora, é importante esclarecer isso. A Escritura não diz diretamente que o deserto é Petra. Primeiro, o refúgio é a Jordânia. Estes são indícios geográficos, não uma declaração exata. Mas quando juntamos tudo isso, o padrão é difícil de ignorar. A região ao sul de Israel, as montanhas de Edom, a fortaleza de pedra de Petra, o deserto do sul da Jordânia, tudo isso corresponde à descrição da Bíblia. E é aqui que Petra se torna ainda mais notável. Uma cidade esculpida diretamente na rocha, escondida nos cânions. Existem passagens estreitas que podem ser defendidas por apenas algumas pessoas. Há fontes naturais de água.
Sobreviveu por séculos como centro comercial no deserto. Este é exatamente o tipo de lugar onde o remanescente crente pode sobreviver por 1260 dias, enquanto o mundo inteiro desmorona ao redor deles. Mas aqui está a parte mais difícil de tudo isso. Não basta saber para onde ir, você realmente precisa sair. E a maioria das pessoas, até mesmo os crentes, vai hesitar. Vão esperar por uma confirmação, vão adiar por mais um dia, vão pensar que talvez deixem para amanhã. E nesse momento, um instante de hesitação pode mudar tudo. E é aqui que começamos a entender por que a terceira zona segura não é um lugar no mapa, mas sim uma decisão que não pode ser adiada. A terceira zona segura é aquela que ninguém espera. Há uma pergunta que ainda não respondemos. E é aqui que a terceira zona segura se torna importante. Nem todos que fogem conseguirão chegar ao deserto. E nem todos que sobreviverem à tribulação chegarão a Petra ou a qualquer outro lugar preparado. Então, o que acontecerá com as outras pessoas? Existe outra opção? A resposta das Escrituras é sim. E a terceira zona segura é a mais inesperada de todas. Zona segura. Número 3. Esta é uma realidade espiritual que tem um efeito físico. É para aqueles que não conseguem mais escapar. Para aqueles que ficaram presos. Para quem estiver no sistema quando a marca for obrigatória. Isso é algo que muitos ensinamentos sobre a tribulação costumam esquecer. Deus não abandona o seu povo, mesmo que eles não consigam chegar ao deserto. Podemos ver isso no que foi dito em Apocalipse, capítulo 14, segundo João. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E depois disso ele ouviu uma voz do céu que disse: escreve, Bem-aventurados os que morrem no Senhor de agora em diante. e segundo o Espírito eles descansarão de suas obras, e as suas obras os seguem. Este é um versículo pesado. Isso reconhece uma verdade. Muitos santos da tribulação vão morrer. Muitos morrerão como mártires. Eles vão rejeitar a marca e pagarão por isso com suas vidas. Mas repare como as Escrituras os chamam. Não amaldiçoados, não abandonados, não esquecidos, abençoados. A morte deles não é uma derrota, é uma vitória. Eles venceram a besta não fugindo, mas recusando-se a adorá-la, mesmo que isso custasse a própria vida. Isso também pode ser visto em Apocalipse 15, 2. Segundo João, ele viu algo como um mar de vidro misturado com fogo. E aqueles que venceram a besta, a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome estavam ali, em pé, segurando as harpas de Deus. Repare nisso. Vitória sobre a besta. Não foi por meio de armas, não foi por política, não foi pelo poder do mundo, mas sim por uma fé firme até a morte. Mas há outra coisa importante aqui. Mesmo para aqueles que enfrentarão o martírio, existe uma outra forma de proteção divina de Deus. Podemos ver isso em Apocalipse 12, 11, segundo João. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. 3 armas contra o dragão. Primeiro, o sangue do Cordeiro, a salvação deles, o perdão deles, a identidade deles em Cristo. Segundo, a palavra do seu testemunho. O seu testemunho, a sua voz, a sua recusa em ficar em silêncio. Terceiro, não amaram as suas vidas até a morte. A disposição deles de morrer em vez de negar o seu Senhor. Esta é a terceira zona de segurança. Não é segurança física, mas segurança espiritual. Não é a sobrevivência do corpo, mas a segurança eterna. Não é evitar a morte, mas vencer através da morte. E aqui, a imagem completa se torna clara. Se você fugiu para a montanha, se sobreviveu no deserto ou se enfrentou o martírio, o objetivo é o mesmo. Não é apenas sobrevivência, mas fidelidade. E Deus dá exatamente o que cada um precisa para permanecer fiel. Isso é o que todo crente deve entender. O objetivo da tribulação não é apenas sobreviver. O objetivo é permanecer fiel. Alguns serão salvos fugindo para as montanhas. Outros serão cuidados no deserto preparado. E alguns vão provar sua fé oferecendo suas vidas em vez de aceitar a marca. Todos eles são guardados por Deus. Todos eles pertencem a Ele.
E esta é a chave que abre os 3 caminhos. Deus nunca pediu o impossível sem dar ajuda sobrenatural, nem uma vez sequer em toda a história das Escrituras. E é aqui que a história bíblica se torna importante. Deus sempre tornou possível a fuga do seu povo através de intervenção sobrenatural. Vamos observar o padrão. Em Êxodo 14, 21 a 22, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor usou um forte vento oriental durante toda a noite. O mar se tornou terra seca, e as águas se dividiram. Foi assim que Deus agiu naquela época. E é assim que ele ainda agirá quando chegar a hora. De acordo com a história, os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca. A água se tornou uma parede à direita e à esquerda deles. Imagine a situação deles naquela época. Atrás deles, o exército egípcio. Na frente deles, o Mar Vermelho. Não havia uma maneira natural de escapar. Sem estratégia, sem negociação, sem plano de contingência. E o que Deus fez? Ele não lhes deu táticas militares melhores. Ele não ajudou Moisés a negociar com o faraó. Ele dividiu o mar. Ele fez um caminho onde realmente não havia caminho. Esse é o primeiro padrão. Padrão número 2, Elias no deserto. Podemos ver isso em 1 Reis 17, 2 a 6, de acordo com a palavra do Senhor. Elias foi instruído a se esconder junto ao riacho Querite, em frente ao Jordão. Lá ele beberia água do riacho. E Deus ordenou aos corvos que o alimentassem ali. E Elias obedeceu. Ele morou ao lado do riacho. E todas as manhãs e noites, os corvos traziam comida para ele. Lembre-se disso, Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Havia uma ordem de morte contra ele. Ele não tinha um lugar seguro aos olhos dos homens. E o que Deus fez? Ele usou corvos, pássaros considerados impuros pela lei, para serem portadores de alimento. Ele usou um riacho no deserto para ser a fonte de água. Sustento sobrenatural onde a provisão natural era impossível. O mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma intervenção divina. E aqui, esses padrões eles são importantes, porque estão diretamente conectados com Apocalipse 12, quando a Escritura diz que a mulher recebeu as asas de uma grande águia e fugiu para o deserto, onde ela foi alimentada por Deus durante 1260 dias. Isso não é um conceito novo, não é uma ideia estranha, isso é algo que Deus já fez antes. Fugas pelo Mar Vermelho, provisão no deserto, transporte sobrenatural, proteção divina em situações impossíveis para o homem. Este é Deus. É isso que ele faz. E é isso que ele fará durante o tempo da tribulação. Mas há uma parte muito importante aqui. Em todo padrão bíblico, a intervenção divina vem acompanhada da obediência humana. Moisés precisava estender a sua mão. Israel precisava entrar no mar. Elias precisava ir até o riacho e esperar. Filipe precisava estar onde o Espírito pudesse usá-lo. Deus é quem abre o caminho, mas o homem precisa obedecer. Quando Jesus disser para fugir para a montanha, é preciso realmente fugir. Quando Deus preparar o deserto, é preciso ir até lá. Quando a porta da fuga se abrir, é preciso entrar imediatamente. E é aí que o timing se torna crítico, porque o atraso é perigoso. A janela para a fuga é curta. Quando o sistema de marca estiver operacional, a grade de vigilância completa e a fiscalização implantada, escapar ficará cada vez mais difícil. É por isso que Jesus enfatizou a urgência. Não volte para pegar a roupa, não desça do telhado, não espere por nenhum motivo, a porta está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. Quem agir imediatamente será salvo. Quem hesitar pode acabar encontrando a porta já fechada. E é por isso que as 3 zonas seguras são importantes. Isso não é teologia abstrata. Isso não é apenas uma ideia simbólica. Essas são as únicas opções. Fora delas, tudo está sob o controle da besta. E aqui termina o aviso. Não é por medo, mas por um convite claro. Ouça, acredite e obedeça enquanto ainda há tempo. Tchau.